falar com alguém do CGE, a temperatura vai caindo durante o dia. Então, no fim da tarde vai estar pior e na madrugada já começam as temperaturas muito mais baixas, podendo atingir recordes de temperatura. No sul, com certeza, teremos. Vamos ligar também para o Tiziano Kessler, que deve estar lá na Serra Gaúcha, e vai falar com a gente. Não sei se ele está em São Francisco de Paula, onde nós batemos ontem a temperatura de 4 graus e acho que o termômetro quebrou, porque depois deve ter descido mais. Eu não sei se a última entrada dele já estava 3, mas com certeza de madrugada nós tivemos temperatura ou negativa ou próximo de negativa, e disse o Tiziano que nós teremos cidades do sul do país que poderão ter sensação térmica de menos 20. Já pensou isso? Isso é na Sibéria, no Alasca, não estamos acostumados com isso. Então, se morre gente nos Estados Unidos, no Canadá, por causa de um calor de 50 graus, com menos 20, a tendência é que morra gente aqui. Só a Prefeitura de São Paulo que diz que as pessoas não morrem de frio. Vai na rua, então, você que é da Prefeitura de São Paulo, dorme lá no pátio do colégio com aquele cobertorzinho, ou então vai em Parelheiros, no extremo sul, lá no pé da serra, Engenheiro Marcilac, dorme lá um dia. Você não é bonzão, você não é governante, vai lá ver se é bom. Vai lá ver se é bom dormir na rua. O governante, para sentir o que o povo sente, devia ir para a rua para ver, pegar ônibus para ver, pegar trem, metrô. Fácil administrar a cidade sem saber o que é trem, metrô, ônibus, ficar viajando de helicóptero e daí por diante, gastando o dinheiro do povo. Fora isso, preocupação em energia elétrica mesmo. Falando em gelada, me chocou demais uma senhora que deu uma entrevista. Ela tem diabetes como eu, grave como eu, e o diabetes exige insulina. Se você não tomar insulina, você morre. Eu, por exemplo, se eu não tomar insulina, eu morro, eu caio duro. Se eu ficar 3 dias sem insulina, eu caio duro. É uma coisa que eu tenho faz muito tempo, depois que eu tirei um tumor do pâncreas, e isso piorou muito, e eu tenho que tomar insulina. Tomo, gasto uma grana, porque eu podia até pegar do governo, mas eu não vou pegar a insulina do governo tendo condição de pagar a insulina que eu tomo. Então eu vou e compro insulina, compro remédio, compro tudo. Eu podia receber do governo, mas eu não quero receber do governo porque eu vou tomar de alguém. Né? Remédio não, remédio deixa para quem precisa mesmo. Essa senhora, o que ela faz? Ela não consegue pagar a conta de água ou luz, mas ela quer pagar. E ao invés de não pagar, você vê como o brasileiro é honesto, decente e fantástico. Concorda comigo ou não? Porque ela liga e desliga a geladeira para poder pagar a conta de luz, que aumentou R$70. R$70 para ela é uma fortuna. Ora, o brasileiro é tão honesto que não deixa de pagar a conta. Ele liga e desliga a geladeira para poder pagar a conta e não ter a luz cortada também. Só que nisso estraga frango, estraga queijo, leite, se tiver, né? Se tiver dinheiro para comprar e colocar dentro da geladeira. Né? E estraga também o remédio dela, a insulina sem validade, ela morre. Ela morre. E eu não sei como é que essas empresas de energia elétrica não têm nenhum sentimento para abrir exceções, para isentar pessoas que não pagaram conta e que não vão conseguir pagar, que vão ter a sua energia elétrica cortada e com uma necessidade imensa de energia elétrica, às vezes pessoa doente dentro de casa. Tem contas que tem que ser isenta, acabou, não paga, o que deixou para trás não paga mais. Se não tinha dinheiro para pagar lá atrás, vai pagar agora. Como é que vai pagar agora? Se não tinha dinheiro lá atrás, quando a situação estava melhor, agora que a crise econômica é pior, não é? Concorda comigo ou não? Como é que o cara vai pagar? Não conseguiu pagar lá atrás enquanto estava empregado, agora perder emprego vai pagar como? Como é que vai botar comida em casa, desempregado, e pagar energia elétrica, pagar água e luz e daí por diante? Não dá. Bom, esses caras têm tanto subsídio, né? Falam em subsídio para energia, falam subsídio para ônibus, falam em subsídio para tudo. Por que não bancam conta de luz de quem não consegue pagar, conta de água de quem não consegue pagar? Eu falei, velho, vai começar a chover, essa crise elétrica vai acabar, um dia vai começar a chover. Graças a Deus choveu a noite inteira, não o suficiente para amenizar a crise hídrica, mas tomara que vai chover.
porque estação de águas é estação de águas. Normalmente chove quando tem que chover, com raríssimas exceções. Então esses reservatórios vão encher de novo e daqui a pouquinho começa a chover. Esperar mais um mês e meio, começa a chover. Agora já aumenta a energia elétrica de uma forma brutal, né, que o cara não consegue pagar já agora, não tem cabimento, isso é roubo. Isso é meter a mão no pote, velho. Aí o povo já não aguenta mais meter a mão no pote. Não dá mais para comprar café, açúcar, óleo de soja, arroz, feijão, tudo atrelado ao dólar e com dinheiro desvalorizado pela inflação que está aí. Temos a turma dos sacolas vazias. É o senhor ou a senhora que vai no mercado e não consegue colocar nem um maço de alface dentro da sacolinha que volta vazia e a pessoa volta chorando porque se sente incapaz de ser cidadão brasileiro, não se sente capaz de alimentar a sua família. Quem devia chorar é quem governa o país, quem devia chorar é político cheio de mamata que mama nas tetas do governo e que deixa um povo morrer de fome. Esse é que deviam chorar. Essa é a realidade. Mas eu já pedi para fazer hoje lá na TV, no Brasil Gente, uma série de reportagens para que, na realidade, nós tenhamos, da verdade, um quadro geral de como o povo não tem dinheiro nem para pagar combustível, para pagar comida, para pagar nada, luz, água. O povo não tem dinheiro para mais nada. Tanto que muita gente, mesmo com as mortes chegando a quase 600 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas mortas por Covid, fora de outros problemas de saúde, né? Porque todo mundo morre de qualquer coisa, não morre só de Covid, da morte não veio com a Covid, já vinha com a fome antes. Mas tem mais gente preocupada, eu não sei se o Garrafa andou lendo as mensagens que eu pedi para ele ler ontem, e a gente pode apresentar uma reportagem só sobre essas mensagens do Datena Oficial, do Facebook do Datena Oficial, que eu girei ontem durante o Brasil Gente. Eu não sei se o Garrafa leu, depois ele vai me falar, mas se ele fez um apanhado geral, que eu perguntei, o brasileiro está preocupado mais com política, com as pessoas que estão morrendo, e principalmente de Covid, ou com comida? Né? Deve ter mensagens do Brasil inteiro lá, dá para fechar uma matéria só sobre isso, só sobre essas mensagens. Mas o Garrafa, se ele leu, vai ter mais ou menos um apanhado daquilo que eu falei. E você pode responder. Você está mais preocupado com a política? Você está mais preocupado com a Covid, com gente morrendo pra caramba de Covid? Ou você está mais preocupado com a comida que você não leva para casa, com o emprego que você não tem e daí por diante? Lembrando que da política depende tudo isso, hein? Se você não se preocupar com política, você se ferra em todos os outros itens. Esse é o detalhe, porque exatamente da política é que nós enfrentamos uma situação terrível sanitária, com muita gente morrendo ou então ferida, internada nos hospitais e também passando fome porque quebraram, a maioria dos brasileiros foi quebrada pela falta de equilíbrio na gestão dessa crise na pandemia. Fora isso, amigo, nós estamos ferrados mesmo. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. Bom dia, Garrafa. Andou lendo as mensagens que eu passei, a pergunta ontem ou não? Bom dia, Datenão. Não só ali, como trouxe também aqui pro Manhã Bandeirantes. Anotei todas aqui, tem algumas. Se quiser, a gente já pode falar. Quero. Aqui do... Aqui, ó. Porque é importante saber o que o povão tá mais preocupado. Trouxe aqui pro Manhã Bandeirantes, o Albino, por exemplo, ontem, na hora que você fez a pergunta, ele falou o seguinte: Datena, no Brasil tá tão difícil que os bancos não dão oportunidade para renegociar as dívidas. Pelo menos dividir em 3 parcelas. Eu tenho uma dívida, preciso parcelar, mas os bancos não me dão oportunidade. E se parcelar, vou me prejudicar pelos juros. O Albino mandou essa mensagem no Facebook do Datena. O Paulo Rogério Alves: nós brasileiros estamos no fundo do poço com esses governadores. Já aí uma dona de casa aqui, que ela tinha colocado a Silva Lima.
Já cortaram o Vale Alimentação, muitas mães não têm condições de ter um alimento dentro de casa. E muitas vão mandar os filhos para a escola por não ter o alimento dentro de casa. O Luiz Silva, boa tarde, meu amigo da Atena. Com o gás nas alturas, só mesmo cozinhando no fogão a lenha, com forno a carvão. É só no nosso, da Atena, não aguentamos mais. O Antônio Carlos, da Atena, estou desempregado, sou profissional, tenho faculdade, estão me recusando pela minha idade. Eu tenho 55 anos e mesmo assim não consigo trabalho. Falo de Porto Alegre. Um abraço para todos. O Michel tem aqui, o Michel também falou. Eu também tenho problemas para pagar minhas dívidas da Atena. Eu preciso pagar a conta de água, de luz e de gás, mas o dinheiro só sobra para aluguel. Estamos perdidos. Bom, à tarde fecha um VT sobre isso. Fecho. Né? Mas o grande detalhe é que você vê que as pessoas, apesar de tanta gente morrer no Brasil, e a gente lamenta esse número enorme de mortes no Brasil pela Covid, principalmente pela Covid, milhares de brasileiros infectados, e mesmo assim as pessoas estão mais preocupadas com a economia, com o emprego que não tem, com a situação de contas que não podem pagar, porque o pobre quer pagar a conta, só não consegue porque não tem dinheiro, pô. Por isso, o pobre quer pagar a conta, mas não tem dinheiro, vai pagar como? O pobre quer comprar comida, porque senão morre, mas não tem dinheiro, vai fazer o quê? Roubar, matar? Se fosse isso, teríamos quadrilhas de 100 milhões de brasileiros que vivem numa situação terrível e se mantêm nessa situação terrível, mas honestos. Então é desonesto por parte dos políticos tratar o povo brasileiro dessa maneira. É impensável. Isso é impensável, inaceitável, injusto e ilógico. Quem é que está aí, ô Guilherme? Tomás Garcia, do CGE da Atena, já está na sua escuta para falar dessas baixas temperaturas que vão chegar aqui à capital Vamos acionar paulista. os repórteres todos aí. Vamos acionar o que tiver de repórter, pode acionar aí. Vamos nessa. Tomás Garcia, bom dia do CGE, que não erra. As temperaturas começam a baixar, hoje é um dia diferente. Normalmente amanhece frio e durante o dia a coisa vai melhorando. Dessa vez acho que vai se inverter. As temperaturas mais baixas vão ser observadas já durante o dia de hoje, vão caindo e na madrugada, aí sim o bicho pega na madrugada de quinta-feira. Pois não, Tomás, bom dia. Olá, Datena, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, Datena, é isso mesmo, tá? Nós temos aí já a frente fria avançando para o São Paulo, trouxe chuva, uma chuva boa, né? Boa hora aí para limpar o ar, principalmente. Nós não temos essa época do ano chuvas a ponto de reverter a situação dos reservatórios, mas sim uma chuva boa que trouxe um alívio para a qualidade do ar aqui na Grande São Paulo. Nós não tínhamos uma chuva boa dessas desde o dia 12 de maio. Foi significativa mesmo porque choveu a madrugada inteira, não foi isso? E hoje de manhã, não foi isso, Tomás? Foi isso mesmo, Datena. Começou a chuva no finalzinho da noite de ontem, né? Em forma de pancadas, e assim foi, de forma intermitente, até nós temos agora registro de chuva fraca aqui pela Grande São Paulo. Dá para fazer um modelo disso? Dá para fazer um modelo? Está chovendo quando não devia. É possível que em estação de águas a gente tenha mais chuva, e quando deve começar a chover, mesmo aí pelos equipamentos, quando é que deve começar a chover no Brasil, não é só em São Paulo, mas no Brasil. Eu sei que o CGE é da Prefeitura de São Paulo, mas tem radar que pega o Brasil inteiro. Dá para se prever um modelo, porque parece que a gente está vivendo uma situação meio neutra entre Laninha e El Ninho, né? Seria Laninha, mas está meio neutro. Mas já dá para se prever um modelo que vá chover daqui uns 2 meses, começa a chover já mais pesado e essa situação seja amenizada? Olha, Datena, nós temos aí uma situação bastante complicada da chuva, tá? Nós temos aí o Oceano Pacífico numa situação de neutralidade, mas a atmosfera deve responder nos próximos meses como uma situação de laninha. Então, nós já vimos com laninha no último verão, nós teremos muito provavelmente, laninha agora no finalzinho desse ano, né? Já a configuração de laninha, e é o que a gente está observando já há um ano, né? Pouca chuva no sul, pouca chuva no interior do Brasil, né? Onde ficam as principais usinas hidrelétricas do Brasil. Então, realmente, essa situação deve ainda persistir, mesmo no próximo verão,
o próximo primavera e verão, a gente vai ter chuva, mas ainda não vai ter chuva que possa aí resolver o problema, né? Então, a gente vai ter que realmente economizar água, não só para energia elétrica, mas também para abastecimento, para agricultura, né? Então, gerir bem o recurso, porque... Bom, o Tomás acho que caiu a linha. Eu ia perguntar das temperaturas mais baixas, mas as temperaturas mais baixas, o Garrafa, foram registradas mesmo nas duas cidades que eu previa, né? São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e principalmente em Bom Jardim da Serra, aquela que eu pedi para você procurar, não é isso? É isso sim, inclusive registro de neve no sul do país. A perspectiva é que a madrugada de hoje para amanhã seja mais fria até que essa, e até chegando a temperaturas negativas no extremo sul de São Paulo, Datena. Bom, Tomás, quais são as temperaturas previstas mais baixas a partir de, acho que a madrugada de quinta, e vai até quando isso aí? Quando é que a gente vai atingir as temperaturas mais baixas? É bom essa Prefeitura de São Paulo e as prefeituras do Brasil inteiro se cuidarem, porque só em São Paulo são 60 mil pessoas morando na rua. Olha, Datena, nós temos aí uma massa de ar frio muito intensa, né, chegando a São Paulo. Essa temperatura mais baixa deve ser observada não só na próxima madrugada, mas até pelo menos a madrugada do sábado, né, uma temperatura abaixo dos 5 graus, tá? A mínima abaixo dos 5 graus, com potencial para recordes de frio, não só a mínima, como a máxima também. Nós tivemos a temperatura máxima até agora em torno de 15 graus, né, nesse ano de 2021, deve ficar abaixo dos 15 graus também, apesar do predomínio de sol que nós teremos nos próximos dias. Não tem previsão de chuva, essa chuva diminui agora durante a tarde e não deve se prolongar para a noite, porém o frio aperta nos próximos dias. Bom, aperta como, não é? Nós vamos ter madrugada com que sensação térmica, por exemplo, e até quando? Tem dia que de novo... Tomás, está me ouvindo aí ou não? Ô meu, mas nem telefone a gente consegue colocar no ar agora mais. Antigamente era o raio do WhatsApp aí. Agora nem telefone, do Skype. Pô, tenta conectar o Tomás depois, porque o secretário está aqui, não posso fazer o secretário ficar esperando, mas nós estamos piorando muito, hein, ô? É brincadeira isso aí. Nem telefone, o telefone foi inventado pelo Grambel há 312 anos. O Marconi, quando inventou a rádio, já botava telefone no ar. A gente anda para trás aqui, cara. Bom, secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, bom dia, como vai o senhor? Apesar desse frio aí que nós temos, mas já é um negócio legal para a gente começar a nossa conversa aqui, porque em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem muita gente em situação de rua. No Brasil, com a crise econômica, nós temos muita gente em condição de rua, moradias que precisam ser entregues a toque de caixa e não com objetivo eleitoreiro, não é? O senhor é uma pessoa consciente do cargo que ocupa. Esse negócio de minha casa, minha vida, casa verde e amarela, na verdade é minha casa, meu voto, casa verde e amarela, se for vermelha não adianta porque você não vai ter, entendeu? Então isso é tudo com objetivo eleitoreiro, fundo eleitoreiro e daí por diante. É um fundão da habitação, esse é o grande detalhe, né? O cara vai lá e dá casa pro cara para votar nele, se não votar nele, e nós estamos numa situação muito ruim. A cidade de São Paulo tinha cerca de 600 mil moradores em condição de risco. Hoje tem quase 1 milhão pela previsão que tem aí. Só a cidade de São Paulo também tem quase 60 mil moradores na rua. Tudo isso agravado, é claro, pela crise econômica que nós temos. Secretário, há um plano para tirar essa gente da rua e tentar dar moradia? Porque moradia é dignidade, né? O cara dizer, eu moro na rua tal, número tal. Isso significa que é cidadão brasileiro. Já há plano previsto para amenizar essa situação, secretário? Ótimo dia ao senhor. Bom dia, Datena, bom dia a todos que nos acompanham, prazer falar com você, obrigado pelo espaço, para que a gente possa debater aqui os temas importantes da habitação. Uma retificação apenas, Datena, o sobrenome pronuncia Amari, origem libanesa. Mas me chamo de Datená, da Pena, eu não, sinceramente, me desculpe,
mas o rapaz que me passou a pauta já deveria ter falado o seu sobrenome para mim. Porque são várias etnias, né? São várias etnias, você não sabe se é francês, se é libanês. Eu não, sinceramente, me desculpe, eu não gosto de errar o nome de ninguém, mas quem me passa a pauta já devia me passar a pauta com a pronúncia correta. Sinceramente, é difícil a gente acertar a pronúncia correta. Tem um jogador que chama Holland, da Noruega. Né? Eu fui transmitir o jogo. Eu ouvi o cara falando, peguei uma entrevista do cara, o cara falando, eu chamo Holland, mas todo mundo me chama de Haaland. Eu chamei o cara de Holland na transmissão, quebrou a internet. Os caras, o Datena tá errando o nome do cara. Eu falei, eu não tô errando o nome do cara. Quem erra o nome do cara são esses caras que chamam o cara de Haaland. Aí eu botei a entrevista do cara. Falei, sabe por quê? Porque 2 Os da Noruega, o senhor não deve saber, porque eu também não sabia, 2 Os, 2 As significam O na Noruega. Então eu fui ouvir uma entrevista do cara falando. Mas como não tive a oportunidade de ouvir uma entrevista do senhor, eu chamei de Amari, mas qual é a mesma pronúncia? Amari da Atena. Amari. De que origem é o Amari? Como eu disse, de origem libanesa, a gente é do interior libanesa. do Líbano. Opa, libanês, o nosso Fernando Mitre, representando os libaneses também, libaneses que são sinônimo de luta, de garra, de tenacidade. Eu adoro o Líbano, acho um país maravilhoso, uma raça fantástica. Pois não, Flávio Amari, já corrigido aí a questão do sobrenome, vamos para a questão que precisa ser corrigida, que é falta de casa para o povo. Secretário, tem programa para isso? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sim, a colônia libanesa é bastante forte aqui em todo o país, mas a gente tem trabalhado, e realmente você tem razão, Datena. A situação da pandemia agravou ainda mais a situação da miséria, não no Brasil, não em São Paulo, mas em todo o mundo. A gente percebe isso acontecendo em todo o mundo, e aqui em São Paulo, como nós ficamos, isso chama mais a nossa atenção, até quando a gente vem para o centro. A gente vê com bastante tristeza esse rastro da miséria que a pandemia acabou nos trazendo, escolhendo a nossa geração, inclusive, para que a gente pudesse fazer isso. Nós, no governo de São Paulo, nós estamos trabalhando muito para isso, trabalhando bastante. O governador agora criou o Bolsa do Povo, distribuindo cestas básicas. É um programa, na verdade, para buscar atender essa população, e nós, na área habitacional, fazendo o mesmo, trabalhando bastante, entregando casas, apartamentos, mantendo o diálogo aberto com todos os movimentos, com toda a população, buscando atender essa população. Em nenhum momento, nenhuma obra do Estado de São Paulo foi paralisada. Nós mantivemos todo o nosso cronograma de entregas, nosso cronograma de obras, novas obras, inclusive, o que nós não podemos dizer do governo federal, que, lamentavelmente, como você deve saber, cortou 98% do orçamento para habitação da Atena. O presidente Bolsonaro cortou 98%, repito aqui, do programa habitacional do Brasil, deixando 26 bilhões para todo o país. Em contrapartida, o nosso governo de São Paulo, o governador agora ampliou em 60%, até para que a gente pudesse manter obras que eram de responsabilidade do governo federal com aportes nossos. E citaria aqui 2 exemplos do estado de São Paulo, são inúmeros, mas citaria o município de Praia Grande, no litoral, e o município de Suzano, aqui na região metropolitana, onde o governo federal não fez o aporte, obras sendo paralisadas, e nós, no estado de São Paulo, fazendo essa ação, fazendo a vez, inclusive, do governo federal. Além disso, um programa importante, nós tínhamos um convênio também com o Ministério do Desenvolvimento Regional e também com a Caixa Econômica Federal para a produção em parceria de 7.000 unidades no estado de São Paulo, e eles simplesmente não fizeram essa parte deles. Nós fizemos sim, nosso governador assumiu a responsabilidade, aumentou os recursos no orçamento habitacional, ampliando as ações para que a gente pudesse atender mais 71 municípios, esse investimento importante para atender aí essas 7.000 famílias com resultado e com orçamento estadual em parceria com as prefeituras. Enfim, são inúmeras ações, Atena, que a gente busca fazer, buscando atender essa população mais carente, entendendo, inclusive, a dificuldade por que passa, não só, como você colocou, São Paulo, mas todo o globo, por conta da pandemia, a miséria que trouxe, aumentando, alastrando ainda mais a dificuldade da nossa população carente, que precisa do nosso apoio, da nossa ação, enquanto um governo responsável e sério, olhando sempre, como você gosta de dizer, a população mais carente. São para essas famílias, para essas pessoas que nós temos trabalhado aqui no estado de São Paulo. Se aumentou 60%, por que é que tem tanta gente ainda sem moradia aqui em São Paulo? O governo federal disse que tinha mandado
aporte considerável de dinheiro para habitação e, pelo jeito, não mandou. É isso? É isso mesmo. O corte foi de 98%. E eu também não falo só de São Paulo, Datena. Eu presido o Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, com diálogo com todos os secretários em todo o nosso país. Não existe investimento novo sendo realizado pelo governo federal no tema habitacional. E colocando um pouquinho dessas entidades, movimentos sociais, onde a gente mantém um diálogo constante. São mais de 200 em todo o estado de São Paulo. E antes de assumir, inclusive, em dezembro de 2018, eu me reuni com todos eles, mantendo o diálogo aberto. E eles tinham, sim, um programa ligado ao Minha Casa, Minha Vida, Entidades, que existiu até o final de 2018. O governo de 2019 do presidente Bolsonaro cortou o Minha Casa, Minha Vida, Entidades. Nós, entendendo essa dificuldade, nós propusemos aos movimentos que migrassem para o faixa 1,5, que é uma característica mais técnica, mas era possível de se viabilizar usando os recursos na época do governo federal. Alguns movimentos, algumas entidades migraram para essa faixa 1,5, onde o estado de São Paulo entraria e entrou em parceria com investimento, com aporte, produzindo unidades na região metropolitana de São Paulo, principalmente, e atendendo esses movimentos. Alguns não migraram, esperando o investimento do governo federal, o que não ocorreu. E acaba postergando, atrasando, dificultando ainda mais o atendimento habitacional para essas famílias carentes em todo o estado de São Paulo. Secretário, que programa é esse Viver Melhor? Quantas unidades são previstas? Quando vai ser entregue? A população carente é visada? E outra coisa, né? Qualquer programa de trabalho, seja para construir casa, estrada, significa emprego. Né? Tem tanta gente desempregada, ao mesmo tempo que você cria aí a oportunidade do sujeito ter uma casa, você dá oportunidade para outros terem emprego para erguerem essas casas. Isso é fundamental na recuperação da economia do Brasil e do estado de São Paulo. Exatamente, Datena. Você bem conhece a realidade de todo o nosso povo, a população carente, por toda a experiência que você tem, a sua vivência, e é exatamente isso que acontece. Quando nós iniciamos uma nova obra, no dia seguinte, pessoas são contratadas, pessoas que não tinham endereço comercial. Então, além de buscar realizar o sonho de tantas famílias, milhares de famílias em todo o estado de São Paulo, iniciando novas obras. Nós estamos nesses meses de julho e agosto, iniciando mais 7.000 unidades em todo o estado de São Paulo, gerando milhares de empregos para atender essa população mais carente. E você colocou um programa importante. Foi lançado na semana passada aqui na região metropolitana, que é o Viver Melhor. É único, inovador em todo o nosso país, porque 25% da Datena do nosso déficit habitacional é de moradia inadequada. Aquelas famílias que moram nas comunidades, com dificuldade, naquelas áreas de risco, enfim, áreas que a gente pode buscar, em vez de fazer a remoção das famílias e colocá-las num outro local, onde pela experiência que nós temos, e você bem conhece, acabam comercializando e voltando para a área que já viviam, nós buscamos aqui fazer a melhoria para essas famílias, fazendo a regularização fundiária em áreas passíveis de serem regularizadas, obviamente, e fazendo investimento na casa dessas famílias, melhorando a ventilação, melhorando o telhado, a impermeabilização, melhorando a condição também da área de piso, de contrapiso, de azulejo no banheiro, enfim, investimentos que às vezes são pequenos, mas que transformam a vida dessas famílias, tirando essas famílias do déficit habitacional. A expectativa nossa é de fazer 4.500 residências nessa característica, nessa primeira etapa, e começamos 500 famílias ali na altura do quilômetro 19 da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, regularizando e fazendo a melhoria habitacional. E não é promessa, é realidade. Se for hoje, ali no quilômetro 19 da rodovia Anchieta, já está acontecendo essa obra de melhoria habitacional, com investimento de quase 100 milhões de reais do governo de São Paulo, transformando milhares de famílias e, como você bem colocou, gerando muito emprego e renda de maneira automática e imediata para a gente ter a reativação da economia, que tem uma previsão de crescimento no estado de São Paulo para esse ano de mais de 7,5%, colaborando inclusive para o crescimento econômico do Brasil, previsto em 4,5%, 5% em todo o nosso país. Olha, é muito importante que se faça casa, mas que se faça casa gerando emprego. Porque em países desenvolvidos há casas pré-fabricadas ou casas feitas até por impressora, uma coisa impressionante, é uma técnica fantástica. Só que o problema é que a impressora faz a casa, a mão de obra empregada é minimizada. No Brasil, seria legal que nós tivéssemos esse tipo de projeto científico, mas a gente não empregaria a mão de obra necessária para fazer a casa. Então, hoje,
uma coisa leva a outra. Então vamos esperar que no futuro a gente tenha essa tecnologia, porque é prioridade casa, mas é importante campo de trabalho também para a gente sair dessa crise. Você imagina quanta gente vai ser empregada no setor para erguer essas casas. Para se inscrever nesse programa, a pessoa tem que fazer o quê, secretário? Na verdade, o Programa Viver Melhor é uma parceria com as prefeituras. Então, a prefeitura identifica, nos traz a área a ser urbanizada, até a melhoria habitacional. O foco, principalmente, da Atena, como você bem sabe, o programa habitacional está concentrado em volume aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, nós estamos buscando aqui fazer esses convênios com as prefeituras. E o maior déficit relativo, ou seja, proporcionalmente à população, está na Baixada Santista, onde a gente tem também um programa que são os programas das palafitas, onde nós já temos terrenos identificados, deve ser lançado pelo governador Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, já na primeira ou segunda semana de agosto, com início de obra, inclusive. Não sei se você conhece, Datena, mas eu tive a oportunidade de conhecer, desde o início da nossa gestão, as palafitas na Baixada Santista. É uma vida completamente indigna. Vila Socó, fiz reportagem lá quando pegou fogo, é uma situação terrível. Né? Pessoas vivendo em situação desumana e condição inabitável. Isso é importante também, pessoas que podem ser deslocadas de situação em que fere projetos ambientais, em que fere o meio ambiente, para ter uma moradia digna num local com saneamento básico, porque moradia não é só moradia, tem que ter saneamento básico. Né? Quase metade da população brasileira não tem privada. Esse é o grande detalhe, esgoto, para falar bem claro. Então não adianta você mudar uma família e não dar saneamento básico para essa família, e não dar uma assistência social que não faça isso acontecer. Esse fenômeno é claro, você dá uma casa para o sujeito que nunca morou numa casa de alvenaria, ele nem sabe morar. Ele vai e vende a casa e volta e faz outra casa de papelão ou sei lá o quê. Volta para as comunidades. Então, primeiro, tem o fator social que é importante e saneamento básico também, que é o mínimo que uma pessoa pode ter, água e esgoto. Não adianta construir ao Deus dará, tem que construir, mas para dar dignidade a essas pessoas e ensinar as pessoas até a morar nesses lugares, porque elas nem sabem, coitadas. Tem gente que nunca morou numa casa, tem gente que nunca teve acesso a uma casa de verdade, nem sabe o que é morar numa casa de verdade, é uma vergonha isso, mas no Brasil tem muita gente que nunca morou numa casa de verdade. Infelizmente, essa é a realidade brasileira, o senhor bem sabe. Entendendo essa dificuldade, Datena, eu também vivo, vou até a casa das pessoas, conheço a realidade das comunidades, eu acho que é importante não só ficar no gabinete, mas ter o contato físico, pessoal, sentindo, olhando com os olhos a realidade, conversando com as pessoas, e assim eu tenho feito, desde o início da nossa gestão, e quando a gente criou o programa Viver Melhor, tem exatamente esse objetivo, fazer aquele banheiro, como você colocou, muitas famílias, milhões, então o programa Viver Melhor tem esse objetivo, melhorar a condição de habitabilidade para essas famílias, fazendo o banheiro para quem precisa, aumentando a janela, fazendo que tenha ventilação, que tenha a condição de vida para essas famílias, que muitas vezes é melhor do que fazer a remoção e fazer o novo, porque as famílias querem ficar naquele local. E colocando mais uma vez as palafitas da Atena, é um programa muito importante de alto impacto social, ambiental e também econômico para essas famílias, até porque nós vamos fazer a remoção de quem precisa, até pela dificuldade de moradia, iniciando construções neste mês de agosto já, são 5 municípios, Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente e Praia Grande, ação importante do governo de São Paulo, buscando fazer a remoção, de onde é necessária, sim, a remoção, e a regularização com a melhoria habitacional, onde é, sim, passível de ser regularizado e também de ter a melhoria. Eu fui visitar pessoalmente também, Datena, todas essas palafitas ali na Baixada Santista, pessoalmente andando por lá, conversando com as pessoas, vendo a realidade, porque assim, quando a gente olha com os olhos, a gente sente com o coração e dá mais vontade, mais motivação para que a gente possa, com o trabalho, gerar o sonho dessas famílias e, como você bem colocou, o emprego. Cada residência construída tem 3 empregos diretos imediatamente gerados, sem contar os indiretos, os desdobramentos da construção. Então é fundamental o investimento nosso hoje, mesmo com a dificuldade, repito, do corte de 98% do governo federal, do presidente. Não que o secretário nacional da habitação não queira, mas ele não tem recursos. São 26 milhões para todo o Brasil, Datena, é menos de 1 milhão para cada unidade da federação. Dá para fazer 8 casas por estado. É isso que o governo federal fez. Enquanto nós temos mais de 1,5 bilhão de reais
para investir na habitação, buscando fomentar o sonho das famílias e gerando emprego e renda para a população aqui no estado de São Paulo. É deixar o povo literalmente na rua, né? Já que o senhor tem essa visão nacional, lhe compete o cargo que tem essa visão nacional, qual é o real déficit habitacional, se é que ele pode ser aferido hoje em termos de Brasil? Isso é importante, né? Porque a gente vê gente morando em condições subhumanas, ou então nem morando, e não sabe o tamanho da encrenca. Em termos de Brasil, o que significa isso, secretário? Existem algumas avaliações feitas por várias fundações e institutos, cada um com uma característica específica. De maneira geral, em média, o déficit habitacional hoje gira em torno de 6 milhões de moradias. Mas não é só falta de casa não, Datena. 50% do déficit habitacional ele é caracterizado como ônus excessivo do aluguel. Quando as famílias até 3 salários gastam mais de 30% da sua renda. 25% do déficit habitacional é a coabitação, quando mais famílias moram na mesma casa. Então é 25%. E o outro 25%, a gente tem ali a moradia inadequada. Casos e exemplos, como eu coloquei agora aqui, das palafitas, ou também das comunidades, das dificuldades, enfim. E de maneira resumida, Datena, isso daria um programa de mais de 1 hora detalhando. Eu venho da área habitacional, venho da área, estou do setor privado, mas também presidi entidades como o Secov, várias entidades também da área da habitação, e vivo isso desde criança, entendendo, trabalhando, conhecendo o tema. Então, daria para a gente detalhar até um pouco mais. Mas, de maneira geral, é 50% ônus excessivo do aluguel, 25% coabitação e 25% moradia inadequada. No âmbito nacional, 6 milhões de moradias. Em nível estadual, 1,2 milhão. Então não é só fazer casa nova. Nós temos que fazer casa nova, sim, mas nós temos que fazer a regularização fundiária, nós temos que fazer, sim, também a melhoria habitacional. Para cada problema, para cada região do estado, uma solução específica. Mas principalmente mantendo o diálogo com a sociedade civil, com os movimentos. Em nenhum momento me furtei de receber nenhum movimento, nenhuma entidade que busca e luta pela moradia. Eu também sou assim. Você também é assim. Nós buscamos trabalhar para atender a população. O nosso objetivo é olhar para a população mais carente. Essa é a determinação do governador Dória, olhar sempre para a população mais carente, mantendo o diálogo, a abertura, buscando construir soluções em conjunto, mas sempre respeitando a fila, a ordem e a Constituição do nosso país. Exatamente dentro desse seu princípio, é claro que o senhor não gosta de ver ninguém morando na rua. A sua função é exatamente diminuir esse sofrimento. No momento como esse, agora que a gente está enfrentando um frio recorde em São Paulo e nos estados do Sul, principalmente no Brasil, nós vemos a capital de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, com quase 58 mil pessoas na rua, e as pessoas dizem, a maioria diz que mora na rua porque os abrigos são absurdos, né? Os abrigos não tem água, às vezes falta luz, às vezes não tem comida quando o cara chega tarde. Os abrigos aqui em São Paulo são insalubres, né? Nojentos os banheiros, às vezes as torneiras não funcionam e daí por diante. O governo de São Paulo, com essa preocupação, e a sua preocupação específica, até por uma questão humanitária, não é? É possível, nesses dias de frio que nós estamos passando, que a Secretaria ajude, em que pese o prefeito ter um orçamento enorme à sua disposição, é o terceiro orçamento do país, mas por uma questão humanitária é possível que o Estado ajude, pelo menos a tentar recuperar esses abrigos aí, emergencialmente agora, nesses dias, já que nós estamos na capital do estado mais rico do país, na cidade mais rica do país. É possível que o governo, de uma forma humanitária, amenize a situação desse povo até o final do inverno e principalmente nesses dias em que, com certeza, vai morrer gente se não houver ajuda, mas imediata. É possível essa mobilização para ajudar a Prefeitura de São Paulo a resolver a situação dessas pessoas carentes? Tenho certeza que sim, Datena, e assim a gente tem feito. Nosso Fundo Social de Solidariedade, a nossa Bia Dória, tem trabalhado muito buscando fazer a distribuição de cestas básicas. Não é o ideal. O objetivo principal é gerar emprego, reativar a economia, mas no momento que nós vivemos essa miséria se alastrando por conta da pandemia, nós temos que dar uma assistência para a população mais carente. Distribuição de mais de 4 milhões de cestas básicas, cobertores sendo distribuídos na noite para atender, poder preservar a vida dessas pessoas que literalmente podem, e algumas inclusive morrendo
de frio. E é difícil sim, Datena. Você pode imaginar, como secretário da Habitação, que eu venho aqui todos os dias no centro de São Paulo, a secretaria fica aqui na rua Boa Vista, de onde falo agora para você e para toda a população. Nem como secretário, como ser humano, né? Nem como secretário. E faço até uma confissão agora aqui para você, Datena, para quem está nos acompanhando. Vários momentos aqui, eu saio aqui da minha secretaria, antes de chegar, na hora do almoço, e vou até a igreja sentar um pouquinho ali no Mosteiro São Bento, que é bem próximo aqui da secretaria, para ter um pouco de paz, equilíbrio e buscar solução. Nós não vamos conseguir resolver o problema de todos, mas nós temos que buscar com trabalho, com dedicação, com comprometimento, com energia e com amor no coração, buscar atender essa população que precisa. Não é populismo isso, é só como você bem colocou, é uma ação de um ser humano que busca ajudar as pessoas que mais precisam. São para essas pessoas que nós temos trabalhado. Eu destacaria aqui o trabalho também da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a secretária Célia Paines, que tem feito isso também diuturnamente, com a determinação do nosso governador Dória, que busca, sim, atender e olhar para essas pessoas, sensibilizando empresas, inclusive, a complementarem, a doarem também, até porque o processo de compra no Estado, muitas vezes com orçamento, é difícil pelo processo licitatório. Então, muitas empresas ajudando. Nós mesmos, como secretários, com doações de cobertores, de cestas básicas, nós temos feito isso também, Datena, mesmo sem dar publicidade, mas ajudando como seres humanos as pessoas que mais precisam. É muito difícil. Nós estamos acompanhando essa onda de frio, como você acabou de relatar aqui agora, com o seu Tomás, se eu não me engano, que estava relatando frio, as temperaturas baixas, e como a gente pode ver hoje, as pessoas morrendo, entre aspas, aqui literalmente, aqui de frio pela dificuldade que vivem hoje. Então, é um problema que vai além só da habitação, é um problema de saúde pública, de miséria, de assistência social, de apoio à população mais carente. Então, nós temos sim continuar trabalhando, buscando inovar nos programas habitacionais, as entregas de casas, atendendo a população carente, como a gente tem feito. Nós fizemos na última segunda-feira entregas habitacionais no interior de São Paulo. Na próxima sexta-feira continuamos com mais entregas. Final de semana trabalhando sábados, domingos, para que a gente possa gerar emprego, realizar o sonho das famílias e buscar, com solidariedade, também atender a população que precisa, a população carente, que você bem conhece e bem colocou aqui agora, nesse momento difícil, de miséria, pandemia e agora ainda com muito frio aqui na cidade de São Paulo e muitas cidades da região de São Paulo e também do sul do nosso país. Secretário Flávio Amari, muito obrigado. Eu espero que o senhor sensibilize o governador aí para ajudar o prefeito de São Paulo esses dias, para ajudar o povo. É a única coisa que eu quero. Eu não faço crítica por fazer, eu faço crítica para quem merece crítica. E até agora esses governos todos aí têm merecido crítica, desde o governo federal, estadual e municipal, tem falhado muito com o povo, e eu espero que não falhe pelo menos esses dias, porque senão muita gente vai morrer de frio. O pior de tudo é a prefeitura, que sabe que o cara morreu de frio e diz que o cara não morreu de frio. Tanto que já foi cobrado até pelo Ministério Público, que questão é essa, que o cara, não morreu de frio, morreu de septicemia. Vai dormir lá no pátio do colégio, aquele cobertor fino, para você ver se tu morre de frio. Depois nem isso admite. Espero que o senhor sensibilize aí o governador para esses dias aí, principalmente ajudar esse povo, que senão esse povo vai morrer mesmo, não tenha dúvida, porque dentro de casa você não aguenta o frio, você imagina o cara na rua deitado, ou então naquelas barracas improvisadas. São famílias inteiras, tem famílias inteiras, crianças, cachorro, tem tudo. É uma tristeza, tomara que isso seja amenizado. Foi um prazer conversar com o senhor, tomara que os projetos todos sigam aí, que o aporte do governo federal chegue, porque tem muito brasileiro que precisa de casa, gente que não tem mais condição de pagar aluguel, o senhor falou um fator importante, gente que pagava aluguel, nem aluguel consegue pagar mais. É uma situação lamentável. Famílias morando, dividindo espaços apertados e insalubres, no lugar onde não cabe tanta gente, tem que morar porque mora na rua. Enfim, é uma situação difícil, ela é resolúvel, à medida de que as pessoas tenham sensibilidade, essa sensibilidade que o senhor disse, para ver o ser humano, se colocar na situação daquele ser humano que quase perde a condição de ser humano quando mora na rua,
fica totalmente numa situação indigna, impossível de resgatar a sua autoconfiança, a sua vontade de sair dali. Às vezes a pessoa está ali e se entrega à própria sorte esperando a morte chegar. Tomara que essa situação mude. Secretário, foi um prazer, um ótimo dia. Deus lhe ajude. Saúde para o senhor e família. Obrigado, Datena. O nosso governador Dória, tenha certeza, tem trabalhado muito e sempre olhando a população mais carente e nos motivando como secretários a olhar sempre para essa população mais carente com ações importantes do governo de São Paulo. Eu reitero aqui a minha disposição para participar sempre que necessário com pautas difíceis ou pautas boas para que a gente possa enfrentar todos os temas juntos, Datena. Um abraço a você e a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, secretário Flávio Amari. Foi uma boa conversa. O objetivo é tentar resolver a situação e não complicar a situação. Não é? É aquilo que eu falo. Eu brigo com quem eu preciso brigar, mas vendo possibilidades que a pessoa tem boa vontade em resolver, nada melhor do que estender a mão e ajudar. Abraço grande ao senhor e boa sorte no seu trabalho, que do seu trabalho dependem milhões de brasileiros. Um bom dia ao senhor. Bom dia, obrigado. Olha aqui, destaque do jornal o Globo. Ciro Nogueira, Receita Federal vê movimentação suspeita